paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. É uma alegria estar nessa noite aqui. É gostoso, né? Estar na presença de Deus, adorando, glorificando. E um tema rico como esse, né? Que eu tenho certeza veio do céu, veio do coração de Deus, né? Nossos pastores estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E eu creio que o Senhor está falando conosco. As ministrações já falou profundamente, e o Senhor vai continuar falando aqui nessa noite, eu creio. E como disse, eu estou muito feliz. Estou muito feliz, apesar das lutas, das dificuldades. Como eu já falei para o irmão, eu estou com o meu irmão internado, está entubado. Mas eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Que Deus está fazendo um milagre. Eu já contei para o pastor Gilmar. Agradeço pelas orações. Mas frequentemente eu estou lá, semana 4 vezes, 5 vezes, dependendo da semana eu estou junto. Esse meu irmão ele é 4 anos mais velho que eu, mas faz aniversário no mesmo dia que eu, né? Meu irmão gêmeo de 4 anos de diferença, mas o Espírito Santo está trabalhando na vida dele. Deus a cura, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos lá. Aqui o tema está em Mateus, e eu vou ler o tema, né? Que foi passado aqui. Mateus 6, versículo 14 e versículo 15. Glória a Deus. Seis, 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O irmão do Juninho esteve pregando de manhã, né? Ele falou um detalhe do perdão. Ele falou assim: é perder, né? Perdão é perder. Às vezes a gente perde, que nem a irmã acabou de falar. Você está na sua razão e perde. Mas é interessante que ele falou assim: olha, se perdoardes. E o perdão é algo divino, não humano. O perdão vem de Deus. O perdão parte do Pai. Nós não temos essa capacidade humana de perdoar. Não. Nós temos que receber de Deus. A gente só dá o que tem. Vou fazer uma prova aqui que vocês vão ver que só tem o que tem. Pastor João, me dá uma nota de R$200. Então, a gente só dá o que tem. Você tem que receber da parte do Senhor para poder entregar. Então, vai direto na fonte. Vai direto naquele que pode dar. Em 2 Crônicas 7,14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e afastar os seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Está vendo que vem da parte do Senhor o perdão? É um processo, e nós temos que nos humilhar, buscar a face do Senhor, clamar a misericórdia do Senhor, para que Ele nos dê
o perdão. Aqui essa oração foi Salomão estava consagrando a casa do Senhor. Uma construção preparada para adorar ao Senhor. E quem entrasse ali ia receber a graça do Senhor, o perdão do Senhor. Mas era necessário se humilhar, reconhecer os seus pecados. Todos nós aqui somos pecadores. Todos nós aqui pecamos todos os dias, muitas vezes falhamos. Às vezes queremos fazer o certo e fazemos o errado. O apóstolo Paulo falou: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço. Então a natureza humana, ela não tem essa capacidade. Mas quando você busca no altar de Deus, na presença de Deus, se humilhando diante do Senhor, Ele vai dar para você. Você vai ter o que entregar para o outro. É necessário você sentir o perdão de Deus na sua vida. A minha vida, a minha entrega para Cristo, o meu início da minha fé, eu senti o perdão de Deus. Foi profundo. Foi profundo, meu irmão. Eu tinha 20 anos. E eu entrei numa depressão profunda com 20 anos de idade. Eu não queria ver ninguém, estava no meu quarto. Eu não queria ver ninguém. Quando eu dormia eu estava bem, quando eu acordava eu queria me afastar de todo mundo, me esconder. E o diabo colocava na minha mente: olha, por que você não vai para as drogas? Por que você não pula de cima de um viaduto? E eu ficava mais desesperado ainda. E minha mãe era uma serva de Deus. Orava por mim. Às vezes eu chegava de madrugada, entrava na sala da minha casa e ela estava com o joelhinho, 1,5 metro de pessoa, estava com o joelhinho dobrado lá na sala. Estava buscando. Minha mulher era uma mulher de Deus. Minha mãe era uma mulher de Deus. E ela, nesse período que eu estava passando por esse momento difícil, tomando remédios de tarja preta, a minha mãe entrou no quarto, chorando, e falou: filho, Deus falou comigo. Ela pegou o Evangelho de João, lá no capítulo 11. Na ressurreição de Lázaro, ela leu só aquele versículo. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ela olhou para mim: filho, eu estava na cama, ela falou: filho, clama o sangue de Jesus. Diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Poderoso é o nosso Rei. E eu olhei naquela cama, eu concordei com ela. Mas eu estava tão mal que eu não conseguia falar. Ela saiu do quarto. E eu fiquei na minha mente: o sangue de Jesus tem poder. Poderoso é o nosso Rei. Eu fiquei pensando: o sangue de Jesus tem poder. Poderoso é o nosso Rei. Mas uma hora eu falei: o sangue de Jesus tem poder. Poderoso é o nosso Rei. Naquele mesmo instante, todo aquele mal saiu da minha vida. Toda a angústia, a tristeza. Eu senti uma paz tão grande, pastor, que eu nunca tinha sentido nessa terra. Uma paz que encheu meu coração. Eu falei: essa paz não existe nessa terra. Não existe em lugar nenhum nesse mundo. Eu dobrei meu joelho na beirada da cama. Falei: Jesus, a partir de hoje eu entrego minha vida para o Senhor. A partir de hoje eu me entrego, Senhor, a Ti.
Sabe o que estava acontecendo ali, meu irmão? Jesus estava falando assim, ó: estou depositando sobre você o meu perdão. Eu estou te perdoando, eu estou te limpando. Estava dando condições de eu perdoar. E ser perdoado por Deus. Nessa trajetória, quantas vezes errei, falhei, mas estava pertinho de Jesus para pedir misericórdia para Deus. Mas desde então, desse dia, nunca mais me afastei da presença do Senhor. Estou aqui no altar, cumprindo a promessa. Minha mãe, na época, eu sou de uma casa de 11 irmãos. E eu, caçula, a raspa da panela, estava saindo lá. E ela desejava, minha mãe falava assim, na época, ela não conhecia o Evangelho, e falou: eu quero que o filho meu seja padre. Mas depois ela se converteu, ela quis de outra forma, que seja um pastor. Né? Então, e Deus, creio que ouviu a oração dela. Irmão, o poder da oração de uma mãe é tremendo, de um pai é tremendo. Então não desista da oração. Não desista. Minha mãe era uma mulher de fé. Eu vou botar só um testemunho da vida dela. Mas minha mãe era uma mulher de fé. E uma vez ela foi com a minha sobrinha, que é filha do meu cunhado, que é pastor. A Raquelzinha, pequenininha. O pastor João lembra dela, magrelinha, né? Quando era pequenininha. Acho que tinha uns 4 anos. Daí foi ali na chácara do Visconde, perto do sítio, e tinha um supermercado que passava 2 quarteirões e chegava no supermercado, que era do Joãozinho. E minha mãe foi ali, ela foi com a Raquelzinha, pequenininha, foi lá. Só que quando chegou no supermercado, caiu uma chuva, pastor. Sabe aquela chuva que você olha e você não vê o outro lado? Mas uma chuva. E minha mãe falou assim: ih, Raquelzinha, como que nós vamos embora agora? Raquelzinha levantou os bracinhos, saiu no meio da água, da chuva. Minha mãe ficou apavorada. Ela falou assim: Senhor, cobre a Raquel. Abriu a sobrinha dela pequenininha. Cobre a Raquel, foi orando 10 quarteirões, correndo atrás dela, e ela na frente, com medo dela tropeçar, cair. E quando ela chegou em casa, fechou a sombrinha, a Raquel não tem uma gota de água. Irmãos, a oração de um homem, de uma mulher de Deus tem um poder tremendo. Então não deixe de orar. Não deixe de buscar por aquele que está afastado. Eu vou ler e falar em afastado. Vou ler mais uma parte aqui, que está em Lucas 15, 17 e 19, que vai falar do filho pródigo. E disse assim, ó, o 17, preste bem atenção. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo estava perdido, estava longe do pai. Mas pode ter certeza que o pai chegava todo dia na frente da casa dele e falava: será que é hoje? Será que é hoje que meu filho vem? Será que é hoje que ele volta? Será que é hoje que ele vai estar aqui? O amor do pai é muito grande, meu irmão. Mas o importante na vida do homem é essa palavra: caiu em si. Muitos não entendem, ele sai para a vida, começa a viver, começa a gastar, começa a se afastar de Deus.
Mas quando ele cai em si, esse é o momento especial, onde o Espírito Santo está trabalhando, onde Deus está falando: olha, é momento de voltar. Deixa essa vida, deixa o pecado. Ele caiu em si. E quando a pessoa cai em si, sabe o que acontece? Ela começa a não se sentir digna. Não sou digno de estar na presença do Pai. Eu não sou digno de ser um filho pelo que pratiquei. Mas o Espírito Santo faz o seguinte: ele levanta. O Espírito Santo fala que ele levantou. Fala assim, ele não deixa a pessoa prostrada. Você não vai ficar na destruição que o diabo quer te dar. Não, o Espírito Santo levanta a pessoa e leva até o Pai. Diz que ele levantou. Levantar-me-ei ter com meu Pai. Quebrantado. Mas ele levantou. E foi até o Pai e falou assim: Pai, eu pequei. Eu falhei. Eu não sou digno de ser seu filho. Eu fiz tudo errado. Mas, se puder, eu quero ser um empregado. É muito melhor do que estar longe. Mas o Pai é tremendo. O Pai é tremendo. Ele estava esperando o filho a todo momento. Ele estava esperando aquele momento que o filho voltaria. Nosso Deus é tremendo, Ele está esperando de braço aberto. O coração de Deus é muito grande, é tremendo. E muitos não compreendem isso. Muitos não compreendem. O versículo 15, 25 e 32 diz assim, falando do filho mais velho: e seu filho mais velho, estando no campo, e quando viu, chegou perto da casa, e ouviu a música, as danças, e chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e o teu pai matou bezerro, cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou. O irmão mais velho se indignou. E não queria entrar. A festa é para o filho, mas que estava voltando. Mas ele se indignou. Às vezes está perto do pai, mas não conhece o pai ainda. Não conhece o grande amor do pai. E ele falou assim, respondeu, e ele disse ao pai: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. E nunca me desse um cabrito para alegar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou a sua fazenda com as meretrizes, matasse-lhe um bezerro cevado. Ele disse, o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo. Todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou. Quando você entende o amor de Deus, às vezes pessoas estão vivendo na presença de Deus, estão na casa do Senhor, mas não compreendem o quanto Deus quer salvar. O quanto Deus quer. Às vezes acontece aquilo na vida do irmão, mas na minha vida não acontece. Você já está na presença do Pai. Se aproxima dele. Compreenda o que Ele quer da sua vida. Aquele momento. Obrigado. Que bênção de pastor. Eu quero levar esse pastor para minha casa. E compreenda que Deus, Ele quer abençoar a sua vida também. Tem uns que chegam e já começa a Deus a trabalhar de uma forma tremenda, e outro está tanto tempo e não acontece nada. Acontece sim. Deus ama muito você,
Talvez o filho mais velho, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Eu estou tanto tempo aqui, eu não me desvio, estou observando os seus caminhos, estou aqui servindo ao Senhor com retidão, guardando a minha alma. Mas o pai está falando, todas as minhas coisas são tuas, você é meu filho amado também. Então ele vai distribuir para você. É só você buscar, só você estar pertinho dele. Aquele filho com o coração quebrantado, ele se aproximou. Porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu em Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Às vezes nós tem coisas na nossa vida que nos atrapalham de aproximar do Pai. E precisamos deixar. Precisamos que o Espírito Santo limpe a nossa alma. Nós somos pecadores, salvos, libertos, remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos pecadores. Mas nós devemos ter um coração voltado para o Senhor. Queremos se aproximar de Deus mais e mais. Não viver uma vida somente na casa do Pai, sem conhecer o Pai. Nós devemos estar na casa do Pai, mas nos aproximarmos do Pai. Se você se aproxima do Pai, você não vai ficar indignado com o seu irmão que está sendo abençoado. Mas você vai ver que Deus está tratando. Deus é maravilhoso. Ele pega o mais vil pecador e transforma a vida dele. E aquele que está na casa, ele quer que você se aproxime, que você mostre o perdão. Se ele estivesse próximo do Pai, ele ia ter tanta alegria como o Pai, daquele que está se aproximando. Aqui eu escrevi algo assim, ó. Os irmãos escolham o que querem ser. Agora eu vou trazer uma escolha aqui para os irmãos. Maçãs ou ostra? O que o irmão deseja ser hoje? Uma maçã ou uma ostra? Por que isso? Sabe por quê? A maçã, quando ela cai, parece que está tudo bem. Parece que está tudo bem. Mas com o passar do tempo que você vai pegar ela na fruteira, você morde e ela está podre. Porque bateu e apodreceu. Isso está mostrando pessoas quando são feridas, ela não perdoa a outra. E o que acontece? Seu coração começa a ficar podre. Começa a ter problemas dentro, porque está guardando rancor por aquele que o feriu. Mas o Senhor está falando, olha, escolha ser uma ostra. Porque a ostra, quando é ferida, você vai ver a pérola se formando dentro dela. Mesmo quando ela está machucada, ela transmite o melhor. Não queira ser uma maçã nessa noite, é uma escolha sua. Sabe, porque o perdão é uma escolha. O perdão é uma escolha. Você escolhe o que você quer. Um dos livros que eu li do psicólogo cristão Augusto Cury, se não me falha a memória, é a Inteligência Emocional. Ele fala que a maior vingança contra o seu inimigo é perdoar. Então, quando o seu inimigo te machuca, você perdoa ele, essa é a maior vingança. Mas eu vou me vingar de você, eu te perdoo. Então você passou pelo caminho certo. Ele também, né? Eu li esse livro desse psicólogo. Ele é um psicólogo cristão reconhecido mundialmente. E ele fala também, numa das literaturas dele, ele fala assim, comparando a mente do homem como sendo uma bela cidade arborizada. Aquela cidade toda limpinha, aquela praça bonita. Mas quando a pessoa é ofendida, no momento da ofensa,
naquele momento você já tem que liberar o perdão. Frações de segundo dentro de você já tem que agir. Sabe por quê? Senão naquela cidade muito bonita vai formar uma favela na praça. Na praça vai formar uma favela, relacionando a mente do homem. Porque aquilo é a falta de perdão. E tem pessoas que falam assim: ah, mas eu perdoei. Mas não perdoa de coração. Sabe o que aconteceu? A favela formou do mesmo jeito. Mas lá na periferia. Estou falando mal de favela, que tem muitos irmãos abençoados, que se convertem dentro, né? Pela condição social dele. E pessoas de Deus ali, mulheres, eu conheço histórias. Mas estou falando no sentido da nossa mente. E aquela favela se forma lá na periferia. O que é isso? A pessoa fala assim: ah, eu perdoei, né? Eu já perdoei aquela pessoa, não tenho mais nada, nenhuma mágoa no meu coração, não existe mais nada dentro de mim. Então, aquela pessoa está perdoada. Só que de repente, o que acontece? Ele encontra na rua aquela pessoa que o feriu. Daí ele começa a suar frio. Começa a ter um sentimento ruim. É a favela que está lá na periferia. Tem que ser restaurada. Tem que tirar a favela. Então perdoe de todo o coração. E perdoar de coração é uma coisa muito mais profunda. Essa semana foi uma semana de luta. Eu e minha esposa sabe, né? Quem está mais perto da gente é a esposa, né? Verdade, Paulo? Conhece nossos maiores defeitos. Então, as lutas que eu passei foi relacionada a essa área. Exatamente no perdão. Falei, mas eu tenho que perdoar, né? Na hora da perdoar. Mas há uma luta, uma guerra. E a Bíblia ensina quando alguém te ofende, e eu passei por ofensa essa semana, e quando alguém te ofende, você deve perdoar e amar. Mais que isso, amar. É fácil amar o meu irmão que está aqui pertinho de mim, né, Janinho? Então, vamos almoçar juntos, vamos tomar um café junto, né? Vamos passear, é facinho. Mas é aquele que te ofendeu. Eu passei por uma ofensa e eu pensei, poxa, Jesus ensinou a amar. Eu perdoei e falei assim: Senhor, agora eu vou abençoar. Na minha oração, eu abençoo a casa dele, eu abençoo a família dele, eu abençoo o trabalho dele. Começando a orar em favor daquele que me machucou. É assim que o Evangelho funciona. Você começa a orar para aquele que te machucou, que magoou. Porque Jesus também nos perdoa. O maior perdão está com Jesus na cruz. E esse perdão tem que ser rapidamente. Não guarde nada, não forme favela na sua mente, no seu coração. Não deixe isso acontecer. Perdoar nossas dívidas assim como perdoamos nossos devedores. O Evangelho, e a gente não pode ser que nem macumbeiro, né? O Evangelho é macumbeiro. Aí fala assim: o Senhor vai pesar a mão sobre você, miserável, machucou, você vai ver só o que vai acontecer amanhã. Meu Deus, ó, a mão dele, ó, esse é o Evangelho do macumbeiro, né? Não é esse Evangelho que nós servimos, não. E tem também, ele fala assim, ó: eu sou a menina dos olhos de Deus. Você tocou, ó, espera lá para você ver, né? Vai pegar a curva. Então já começa aquele sentimento. O Evangelho não é isso. Perdoar de todo o coração. Quando você perdoar alguém, de todo o seu coração você perdoa. E abençoa a vida dele. Abençoa a família dele, abençoa os caminhos dele. Peça a salvação, que Deus liberte a alma dele. E transforme os caminhos dele. E é quando a gente tem a natureza ruim,
É fácil a gente ter aqueles sentimentos ruins, né? Eu vou falar da minha irmã, que hoje ela é esposa de pastor, né? Mas a gente conversa, né? E ela fala, né, que ela foi, quando ela era mais novinha, criança, ela é 11 filhos, né? Uma prole lá, dá bastante briga, né? Às vezes aquela criançada, né? Dá uma brigaiada. E meu pai, ele era muito nervoso, ele repreendeu ela, e ela não tinha feito nada. E as irmãs estavam todas felizes, as outras, né? Toda feliz que não apanharam, e ela apanhou. E ela era a única inocente na situação. Ela falou, ó, essa é falta de Jesus, né? Mas ela falou que a mente dela, ela já começou a imaginar, minha irmã, estou vendo, colocando a cabeça dela no vaso sanitário. Já começou a imaginar aquelas outras, assim, olha só. E isso vai alimentando o pensamento de vingança. E não pode, nós temos que alimentar aquilo que o Espírito Santo quer na nossa vida. O Senhor diz assim que Ele virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E amigos, né, da onça, né, que acusaram ele no pior momento da vida dele. Mas o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A graça vai vir sobre a sua vida quando você aprender a orar pelos seus amigos. Pode ser até amigo da onça, mas ora por ele. Que as coisas vão começar a abrir, o céu abre. Quando você, aquele que você menos gosta, começa a orar por ele. É esse mesmo que Jesus quer. Né? Que Jesus quer salvar, libertar, transformar. E eu me lembro de uma história de dois irmãos. Essa história fala assim que eles iam para o culto de ceia, eles moravam na roça e saíram, e a caminhada era longa. Não sei se era 1 quilômetro, saíram. E naquela caminhada, no culto de ceia, os dois irmãos vieram conversando, e de repente, uma cobra passou na frente deles. E um dos irmãos falou, é sucuri, é uma sucuri. O outro falou, é uma jararaca. Daí os dois começaram, não, é sucuri, é jararaca. E daí aqueles irmãos no caminho para o culto de Santa Ceia, sucuri, e os dois brigaram. Chegaram no culto assim, um sentou para cá, outro sentou para lá. E o pastor ministrando, né, olha, é momento de perdoar. É momento de você não ficar com raiva do seu irmão. E daí, falando, daqui os dois vieram junto assim, se abraçaram, né? Daí o irmão falou assim, ó, me perdoa. Ele falou, eu perdoo, mas que era sucuri. Às vezes a gente perdoa e quer estar na razão da gente ainda, né? Então, quando você perdoar, perdoa de todo o coração. Perdoa, porque o perdão ele traz libertação. Ele traz transformação. Ele traz uma mudança completa no nosso ser. A Bíblia diz em Tiago 4, 9 e 10. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Às vezes o Espírito Santo nos vai sentir o quanto nós somos pecadores. É importante. Por esses dias eu senti assim. Eu senti o pior dos piores. Mas eu chorei na presença de Deus. Falei, Senhor, me perdoa, me purifica, me lava, me santifica. Porque nós precisamos nos aproximar de Deus dessa forma. O tabernáculo, quando foi criado em Israel, quando o povo saiu do Egito,
Antes deles entrar na presença de Deus, eles tinham que fazer o sacrifício. Eles tinham que apresentar um cordeiro pelo pecado dele, para que pudesse entrar na presença de Deus. Eles não poderiam entrar imediatamente. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas você sabe como que o povo de Israel fazia? Eles pegavam o cordeirinho, aquela família que tinha oferecido o sacrifício do cordeiro, cada família oferecia, ele pegava aquele cordeirinho bonitinho, que nem quem tem aquele cachorrinho bonitinho, né? De asa, um shih tzu, tem que bonitinho, chega em casa, tá tudo, né? Já agrada e tal. Ele pegava o cordeirinho e ficava, olha, vai ficar com você na família. Daí as criançadas brincavam com o cordeirinho, sem mancha, pequenininho, bonitinho, tava lá, né? A gente que tem um cachorrinho sabe disso, né? Eu sou meio cachorreiro, eu gosto, né? De brincar com os cachorros, eu gosto de abraçar. Eu vejo como eles, né, gostam da gente, né? Não, se você xinga ele, daqui a pouco tá de volta. E o cordeirinho ficava lá com a família. Eles ficavam brincando ali e tal, os filhos brincando. Só que passava uma semana. O sacerdote falava, agora é o momento de sacrificar o cordeiro. Imagina o coração daquelas crianças, daquela família. Ele vai ser sacrificado no seu lugar. E fala que com o cordeiro, quando é sacrificado, levado ao sacrifício, já começa a correr lágrimas do seu olho. Aquilo era para mexer com o povo mesmo. Assim, ó, aquela família falava, poxa, não tem erro algum nesse cordeirinho. Eu que estou errado. Ele vai ser sacrificado por mim. Era para eles entenderem que o cordeiro estava sendo a propiciação do pecado deles. E Jesus é assim. O pecado é nosso, mas ele não tinha nenhum pecado e pagou por nós. Olha, eu vou ler mais uma passagem aqui com os irmãos. Hoje eu marquei várias coisas aqui, os irmãos vão acompanhando. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Diz assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus falando, disse-lhe, passemos para outra margem. Jesus falou assim, olha, para os discípulos, passemos para outra margem. Naquele dia, nesse capítulo, se os irmãos observarem, Jesus começou a contar várias parábolas. A parábola do semeador que saiu a semear, a parábola da candeia que iluminava. Então ele começou a contar várias parábolas, ensinando os discípulos, orientando eles como deveria ser o coração dele. O coração dele não devia ter pedra, não devia ter espinho. Eles precisavam ser luz. E assim é, não é? Todo dia que a gente vem no culto, o Senhor, o Espírito Santo está orientando a gente, está falando conosco, está nos direcionando numa área. E assim, Jesus, ele trabalha assim. Ele vai orientando em detalhes da sua vida. Olha, você é a luz, perdoe seu irmão, trabalhe assim. Só que chegou o final desse ensino, Jesus falou assim, ó, passa para o outro lado. Agora vocês vão passar para outra margem. Agora Deus está falando com você, você vai passar para outra etapa da sua vida. Você vai passar para outra margem. Às vezes na margem que ele vai passar ali, vai ter um furacão, vai ter um vento soprando às vezes, mas é Jesus que está enviando, não é o diabo não, viu? Quando você vê o vento soprando,
barco, sai para lá. Não, é Jesus que está enviando aquele vento, permitindo você ter soprado o vento na sua vida. Sabe por quê? As aflições nos levam a nos aproximar de Deus. Jesus estava falando, quando você passar por aflição, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Então se aproxima do Senhor, vai mais perto de Deus. Ele quer ter essa intimidade com você, Ele quer falar contigo, mostrar coisas diferentes que você não entende ainda. As aflições são para nos aproximar. Jesus está falando, olha, passa para outra margem. Quando você passar para outra margem, as coisas vão acontecer diferente, sabe, Pai? Do outro lado já tinha um gadareno do outro lado, tinha um capeta do outro lado, Deus me livre, mas ele estava sendo preparado para enfrentar o demônio, para enfrentar o mal. Às vezes Deus permite a gente passar para o outro lado. Jesus estava no barco, viu? Mas falou para os discípulos, passa para outra margem. Passa, pode passar. Né? Entra no barco, vocês são marinheiros, vocês são fortes, vocês conhecem o barco, vocês são pescadores, vocês sabem que está fazendo nada. Eles entram todo confiante, né? Às vezes a gente entra no barco confiando na nossa força, confiamos que nós vamos passar. Eu já pesquei tanto, né? Não é diferente agora, eu já remei tanto, é só pôr a vela aqui, vamos embora, a vela vai levar embora e eu vou passar para o outro lado. Jesus está no barco, e Jesus está no nosso barco, mas sabe o que aconteceu? Jesus estava no barco sim, mas o vento soprou contrário. No meio do mar, no meio ali, o barco não ia nem para frente nem para trás. A noite estava escura, os ventos balançando, parece que ia afundar o barco. Às vezes Jesus está no barco, mas parece que a vida da gente vai afundar, mas não vai não, porque Jesus continua. Ele só está trabalhando na sua vida, Ele só está te ensinando muitas coisas que você não sabe. Se aproxima do Senhor no momento da aflição, porque esse momento Ele quer fazer você ter o coração dEle, quer ver o quanto Ele ama você e o quanto Ele vai fazer através de você maravilhas. Passa para outro barco, passa para outro lado. Às vezes o Senhor está fazendo isso conosco. E outra coisa, os irmãos conhecem o Mar Morto aqui? Alguns já sabem a história do Mar Morto aqui, né? Que, principalmente o pastor João, que já foi para lá, né, pastor? Ficou pertinho do Mar Morto, entrou no Mar Morto e daí afundou. Não afunda. Mar Morto, você entra lá, a densidade do sal é tão grande que a pessoa fica lá e não afunda. Mas sabe de uma coisa? Tem gente que está sendo Mar Morto. Verdade. Mar Morto, Israel, quando você entra, você não afunda. Aí você está na igreja e não afunda, tô bem, estou flutuando, mas não está produzindo. O Mar Morto, o que acontece com ele? Ele só recebe a água, né? Mas ele não distribui. Ele não leva a água para o outro lado. A água fica parada. Então, quando você recebe a palavra de Deus, não é para você ser um mar morto. Às vezes você está, eu estou bem aqui, não afundo, está gostoso, e nem o pastor João, estou lendo até jornal. Está tão tranquilo, estou lendo até jornal, mas não está produzindo o que Jesus quer que produza. Quando o rio recebe as águas e distribui, sabe o que acontece, Juninho? Aquele rio tem peixes, tem algas, tem vida. Você pode tomar aquela água à vontade. Deus está te chamando para você ser um rio que distribui, não um mar morto que só recebe. Senão você vai estar no Evangelho só recebendo. Mas tem muita gente precisando da palavra de Deus. Tem muita gente precisando ouvir o Evangelho. Aí você chega lá no seu serviço, ou chega na escola, não fala de Jesus não, que vergonha. Que vergonha, não, tira a vergonha. Jesus te ama, e ama o seu companheiro que está do lado, a pessoa que está ao seu lado, ao seu redor. Você vai começar a falar, a Bíblia diz, crie, por isso eu falei. Você não esconde a palavra de Deus no seu coração, não, Ele fez você a candeia.
Não põe debaixo da onde, irmão? Da cadeira? Eu sou o crente que fica debaixo da mesa. Não. Você é o crente que Deus colocou no velador para transmitir a luz. Aonde você estiver, fale de Jesus. Busque a palavra de Deus e fale. Se você estiver no seu trabalho, fale de Jesus. Alguém está precisando lá. Jesus te escolheu. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, mas também para transmitir a palavra de Deus. Nós somos chamados não para viver no Mar Morto. Deve ser gostoso, né? Eu estou lembrando do pastor João, quando ele falou do jornal, eu imaginei eu também lá, né? O jornalzão assim, e não afundando. Mas não é isso. O Evangelho não é conforto. Muitas vezes o Senhor nos coloca numa situação desconfortável. Os discípulos foram falados, olha, parte para outro lado. Não era confortável para ele. A luta, a aflição, o vento não é confortável para ninguém. Mas isso vai transformar a sua vida. Isso vai mudar a sua história. Você vai começar a ter mais intimidade com o Senhor. As lutas nos aproximam do Senhor. Meu Deus. Mas ninguém gosta de luta. Gosta, pastor? Não gosta, né? Quando eu vou para minha casa assim, quando eu pego a moto ela trepida mais, ainda fica balançando a cabeça. Daí tem uns caminhos que a gente vai lá, que a rua é aquela rua meio velha e fica... Chega assim, a cabeça toda balançando em casa. Mas eu procuro o quê? O caminho melhor. Aquela estradinha lisinha, todo mundo quer. Ninguém gosta de tribulação. Mas a tribulação produz a paciência. A tribulação começa a Deus trabalhar na sua vida. Então não se assuste, porque Jesus também coloca a gente na prova. Ih, que tristeza esse irmão falando de prova, que eu quero sair das provas da minha vida, né? Mas a prova, ela vai sendo feita para você ser aprovado. Então, Deus coloca provas na nossa vida, para a gente se aproximar do Senhor, para a gente estar mais perto dEle, e aprender quem é o Senhor, aprender a grandeza do amor de Deus. Quando você é perdoado, você perdoa. Então, se você vê alguém sofrendo, você tem Jesus na sua vida. E Jesus, ele alcança o sofrimento das pessoas. A Bíblia diz assim, que o coração do sábio está na casa do luto, e não na casa do banquete. O coração do sábio, e às vezes quando você vê casa do luto, não morreu ninguém ainda, não tem luto ainda não. Mas não é isso. Às vezes tem pessoas sofrendo, e você tem uma palavra, e você tem algo para dar. O ministério de Jesus foi alcançar aqueles que estavam mais sofrendo. Ele encontrou os leprosos, encontrou as pessoas cegas, que não têm esperança. Você é o portador das boas novas. Você tem uma esperança para dar para aquele que não tem. Então dê esperança. Deus vai fazer você passar do outro lado, sabe por quê? Para te preparar. Preparar para algo melhor. Eu tive um pastor, 7 anos com ele, que ele foi um pastor missionário. Ele foi pastor missionário em Honduras, na América Central. E 7 anos eu estive com ele, aprendi muito com ele. Ele teve um chamado da parte do Senhor. E ele foi para Honduras. Mas houve um trabalhar na vida dele muito forte. Ele aprendeu muitas coisas. E uma das coisas que, quando ele foi chamado para lá, ele pegou o avião para Honduras. O pastor presidente era o pastor Esdras de Caçapava. Foi de avião para Honduras. Desceu lá em Honduras. Ele e a família. Quando abriu a porta do avião, o pastor Luiz Carlos falou: Pastor Esdras,
está pegando fogo aqui em algum lugar. Ele falou, não, é a temperatura do país, 40 graus de dia e 40 graus de noite. E eles ficaram ali 6 anos, comendo tortilha, que é uma massa, uma alimentação muito precária. O povo de lá era muito bravo, acho que era o calor tão forte que queima os neurônios, né? O bravo lá brigava no trânsito. Mas eles foram lá e fizeram a obra do Senhor. Chegaram lá sem nenhuma igreja. Quando voltaram, tinha em torno de 13 congregações formadas. Deixou as congregações formadas. Mas enfrentaram lutas. Mas para você enfrentar, passar do outro lado, você tem que passar pelas aflições. Entenda isso. Mas o Senhor vai estar no barco. Se você tiver dificuldade, Jesus, por favor, tire eu dessa, que eu não estou aguentando mais. Né? Pede para Jesus, Ele vai se levantar. Mas Ele quer que você tenha decisões, tenha fé. Se passar pela onda, vento, tempestade, fala, tempestade vai afastando da minha vida, mal vai afastando da minha vida, vai caindo por terra todas as obras do diabo, mas você vai vencer. Eles passaram lá naquele momento, olha, para vocês terem uma ideia. Eles chegaram, até nas visitas que eles foram fazer uma vez, tinha uma irmã que estava endemoniada, uma pessoa lá, né? Endemoniada. Do outro lado tinha o quê? Passar do outro lado tinha o quê? Quando passa para outra banda, do outro lado tinha um gadareno. Você vai enfrentar problemas maiores, mas você vai estar preparado pelo Senhor. E quando eles passaram do outro lado, e como também esse pastor foi lá, ele foi visitar essa pessoa que estava oprimida, chegou na casa dela, na sala dela, a mulher estava na parede de cima. É de qualquer maneira que você vai enfrentar isso? Não. É revestido pelo Espírito Santo. É fortalecido por Deus. Às vezes luta na nossa vida, a gente não consegue passar por nós mesmos. Mas o Espírito Santo do Senhor prepara a nossa vida para que nós possamos superar dificuldades que nós mesmos não passaríamos. Mas se você está aqui buscando o Senhor, e se as lutas vierem, sabe o que acontece? Se aproxima mais de Jesus. A Cleusa, a minha esposa, nós casamos, estava feliz. Um ano depois, um câncer na minha vida. Foi feita uma biópsia, estava com acometimento de quase que vários pontos acometidos. Aí nós falamos, e fui levar o resultado do exame para o médico. E o médico falou, o dia do exame eu não sabia o que era, parecia que estava tudo bom, exame de rotina. Daí, quando eu levei, no dia do meu aniversário, ele abriu e falou, você está com câncer. Eu falei, o que é isso, Jesus? Presente de aniversário para mim? E daí começamos a buscar mais o Senhor. Mais o Senhor ainda. Começamos a nos aproximar mais de Deus. Eu e minha esposa, orando, buscando, falando com Deus, buscando no monte, orando e buscando o Senhor. Irmãos, eu passei pela cirurgia. Foi mandado o material para São Paulo. A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. No outro dia acordei muito bem, parece que os anjos estavam ali. Daí quando voltou o resultado, ele falou, olha, o câncer no seu corpo diminuiu. O que estava acometido bastante estava menor. Você não vai precisar fazer nem quimioterapia, nem radioterapia, nada. Só um acompanhamento. É a mão de... Essa mão de Deus pode falar, não a mão de Deus para pesar no seu inimigo não, viu? Mas a mão de Deus agindo na sua vida. É o Senhor cuidando da gente. Mas eu tive que me aproximar de Deus. Quando você passa por luta, não se revolta não.
É momento de se aproximar do Senhor. Às vezes o Senhor permite lutas na nossa vida, permite situações, mas Ele quer ver a sua fé. Aqueles discípulos foram até Jesus e falaram assim: Mestre, tem misericórdia de mim. Ele falou: cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Né? Tem gente que fede pouco, outro fede mais, né? Mas tem que ter bastante fé, né? Então, Deus quer que você tenha fé. Aprenda a confiar no Senhor. Hoje à noite eu ia vir no culto de manhã, sabe, pastor? Não deu. De noite, lá perto de casa, acho que fizeram uma festa, pastor, na rua. Mas ficou um som tão alto que eu não dormi. 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, acordado. Falei, meu Deus do céu. Mas, em compensação, nesse período da madrugada, eu li 100 capítulos do Salmo. Passei a noite lendo. Mas de dia apaguei. Não deu nem para vir aqui de manhã. Mas a luta é para buscar Deus. Não xingar o vizinho. Vai pesar a mão, Jesus. Pesa a mão. Não. O Senhor salva ele, liberta eles, transforma a vida deles. Esse é o perdão, tá? Viva o perdão de Deus, que Ele perdoou você na cruz. O maior perdão está em Jesus. Aquele que estava machucando Jesus na cruz. Aquele soldado, aquelas pessoas falando mal de Jesus. E Jesus falou: olha, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando estava sendo apedrejado, porque ele estava pregando o Evangelho, estava morrendo com tantas pedras em cima dele, ele viu Jesus se levantar no céu, à direita do Pai. E também, da mesma forma, perdoou aqueles que estavam maltratando ele. O Evangelho é isso aí. Às vezes é perder, é machucar, feriu, mas perdoa. Perdoa que você vai passar para outra margem. Você vai passar para outra etapa na sua vida muito melhor. O perdão é libertador. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que Deus me deu aqui nessa noite. Eu, quando estou de manhã, falo na noite, mas no período da manhã, né? Eu falo meio esquisito. Mas com a permissão do pastor, gostaríamos de orar junto. Amém, pastor? Gostaria de convidar os irmãos a nos colocarmos de pé. Nós vamos orar aqui. Essa série de perdão é tremenda, né, irmã? É maravilhosa. Nós estamos aqui como fruto do perdão de Deus. Nós somos perdoados por Deus. Você entrou aqui nessa noite porque Jesus te perdoou também. Eu estou aqui nesse altar pregando, os irmãos estão cantando, porque fomos perdoados pelo Senhor. Amém?